Psicologia. A psicologia por trás da doença. Parte de uma família ampla de doenças e por este motivo é denominada de síndrome, a depressão mostra que ocorre uma grande quantidade de alterações químicas no cérebro do indivíduo que enfrenta este tipo de situação em sua vida. Essas alterações, pelo que se sabe, se relacionam diretamente com alguns neurotransmissores, que são substâncias responsáveis por transmitir impulsos nervosos entre as células cerebrais. No caso, a serotonina, noradrenalina e dopamina. Geralmente, costuma-se achar que fatores psicológicos e sociais são os grandes causadores da depressão. Entretanto, estes tratam-se, na verdade, de consequências e não de causas. Porém, é importante deixar claro que o estresse, por ter grande impacto na vida de um indivíduo, pode acelerar o surgimento da doença, caso este tenha predisposição a desenvolvê-la. Acredita-se que o aparecimento da depressão por ter a ver com questões genéticas, ou seja, se há outros casos da doença na família, existem grandes chances de que um indivíduo deste mesmo grupo familiar também a desenvolva em algum momento da sua vida. Isso porque a depressão, cientificamente falando, trata-se de uma doença bastante complexa, ou seja, o que se sabe é que podem haver inúmeros genes que exercem pequenos efeitos e influências para o surgimento, o que descarta a possibilidade de apenas um gene ter responsabilidade pelo desenvolvimento do transtorno. Emoção. O cérebro libera hormônios que alteram o seu estado emocional. Podem até ocorrer algumas reações físicas, como choro ou suor, por exemplo. Vale ressaltar que, diante de algum acontecimento, cada pessoa tem uma emoção diferente e ela costuma ser mais passageira. Por outro lado, o sentimento pode durar muito tempo. Os sentimentos negativos podem ocasionar em doenças como depressão e o amor, que também pode resistir por anos e anos. Alguns exemplos de sentimentos são o ódio, a compaixão, o amor, a decepção e a inveja. Alteração nos estados internos e externos da pessoa, sentimentos que possuem elementos fisiológicos e cognitivos que influenciam o comportamento. Um exemplo da emoção primária que podemos relacionar à depressão é a tristeza, a raiva e o medo. Tristeza, um estado de desânimo, cansaço e solidão. É assim que costumamos definir a tristeza. Por mais que muita gente queira fugir dela, é preciso entender que se trata de uma emoção completamente normal e saudável. Em vários momentos da vida, vivenciamos a tristeza, mas é importante ficar atento, pois se essa emoção se prolongar por muito tempo, significa que o quadro pode estar se agravando para uma depressão. A tristeza comum e saudável deve ser passageira. Muitas pessoas não sabem diferenciar a tristeza de depressão. Entenda também que essa emoção possui vários níveis de intensidade, que vão desde um estado de desapontamento até a angústia, que é a mais intensa. Pode ser desencadeada por diversos acontecimentos, como uma desilusão amorosa, problemas financeiros, traumas, descontentamento profissional ou pessoal ou algum tipo de conflito interior. Depressão não é somente uma tristeza, é uma doença e ela deve ser tratada. Inteligência emocional, ferramenta para lidar com as emoções. Quando estamos falando de emoções e sentimentos, a inteligência emocional aparece como uma maneira muito eficaz para aprender a lidar com tudo o que sentimos. Isso porque, ao desenvolver a sua inteligência emocional, você aprenderá a reconhecer as suas emoções e ser capaz de lidar com elas. Entenderá como se manter motivado diante de frustrações, desenvolverá empatia e habilidades interpessoais. Psicanálise. Luto e Melancolia é uma obra de Freud. Para ele, o luto seria como uma perda de um ente querido, como também o fim de um relacionamento. Freud começa o termo como melancolia, apresentando as diversas formas que a psiquiatria pensa como melancolia. E para alguns médicos, a melancolia tinha uma origem física, a ideia que tudo é cerebral e tudo tem uma natureza física. E para Freud isso não é verdade. Ele concorda que as causas dos sintomas da depressão são psíquicas, emocionais e mentais. Ele traça semelhanças da melancolia e a depressão, que são a influência do ambiente, o desânimo, perda de interesse no mundo e das coisas, a perda da capacidade de amar, a inibição das atividades que a pessoa tinha o interesse antes da depressão. Com a perda do objeto no luto de um parente, há a retirada do libido da energia do objeto.
Então, Freud afirma que cada uma das lembranças e expectativas isoladas através das quais o libido está vinculado ao objeto e é provocada uma hipercatequização. E o desligamento da libido se realiza em reação em cada uma delas. Em outras palavras, as lembranças que estão relacionadas com o objeto perdido são trazidas à tona e revividas, e depois da liberação da energia da libido dessas lembranças. Resumindo, se perdemos alguém, ficamos lembrando das coisas que já vivemos ou gostaríamos de ter vivido, e com o tempo, essas imagens vão sumindo. Separa-se a imagem do afeto. Quando o trabalho do luto se conclui, o ego fica desinibido e livre. A energia que fica vinculada nas imagens e lembranças que vivemos vai sumindo. A diferença que temos que pensar sobre o luto e a melancolia é que na melancolia há um sentimento ruim da própria pessoa com ela mesma. Fica dizendo ou pensando coisas de autorrecriminação, de autolamento. E essas críticas não estão presentes no luto. Freud diz que o paciente representa o seu ego para nós como desprovido de valor, incapaz de realização qualquer moral. Esse quadro é completado pela insônia, pela recusa a se alimentar. Ao contrário do luto, que não tem a perda de autoestima, na depressão o paciente sente seu próprio ego não tendo valor. Nada sendo realizado, nada que possa ser considerado digno. A pessoa se sente inferior aos outros, insônia ou aumento do sono e perda de atitude. Freud continua falando alguns outros aspectos psíquicos. Para a psicanálise, nossa alma sempre tem uma relação de conflito entre o inconsciente e o consciente. No quadro clínico sobre a melancolia, a insatisfação com o ego constitui por motivos de ordem moral caracterizada marcante. Frequentemente, a autoavaliação do paciente. Ele passa a se preocupar menos com o corpo. Por que a pessoa melancólica existe essa característica de se autocriticar? Podemos perceber que as autorrecriminações são recriminações feitas a um objeto amado e foram deslocadas desse objeto para o ego do próprio paciente. Cultura juvenil. Os jovens se expressam culturalmente de diversas formas como consumidores dos bens culturais, bem como criadores das suas próprias expressões com o intuito de mostrar à sociedade e ao mundo a importância dos valores e da cultura no processo de transformação da realidade vigente. A juventude constrói todos os dias a sua história no presente com os olhos no futuro, tendo em vista que o passado faz parte de uma história oficial, mas que muitas vezes não corresponde à realidade vivida nos dias atuais. A herança do passado tem sido, muitas vezes, o principal obstáculo para o surgimento de novas formas de expressões e convívios sociais típicos do jovem. Entre os confrontos do antigo e do novo, os jovens fazem suas escolhas. Essas escolhas, muitas vezes, se dão a partir do contato com as diferentes ideologias, que às vezes são influenciadas pela mídia e os apelos de consumo. A cultura juvenil se expressa por meio da música, do cinema, do teatro e das artes em geral, e encontra um grande desafio, porque a indústria da cultura tenta transformar essas expressões contestatórias em produtos prontos para o consumo. Ao lado da cultura industrial de massa, a juventude expressa cada vez mais sua cultura por suas vivências cotidianas, como, por exemplo, a capoeira, os grupos de hip-hop, rock, rodas de samba e também grafite. Desenho animado, zines e ferramentas audiovisuais que aproveitam as tecnologias de informação e comunicação como YouTube, Facebook, Flickr, diferentes blogs, entre outros.